O mundo está à beira da guerra. Segundo o vice-chefe do Estado-Maior de Defesa do país, o Reino Unido só seria capaz de lutar contra a Rússia por 2 meses e a Alemanha por apenas 2 dias, devido à falta de munição disponível. Enquanto isso, a situação geopolítica mundial está na pior forma em mais de 3 décadas, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, Israel em conflito com a Palestina e todas as tendências apontando para a tentativa da China de tomar Taiwan num futuro próximo. Em resposta à situação generalizada, observa-se que o continente europeu está se concentrando em se rearmar, preparando-se para uma possível guerra e tentando corrigir o declínio de décadas no poder de fogo coletivo da Europa. Mas como o poder militar europeu se deteriorou a esse ponto? Por que 11 países europeus estão comprando F-35? E por que a maioria dos países europeus produz e utiliza o mesmo projétil de artilharia de 155 mm para seus militares, não é o que se imagina. Todos se lembram da Guerra Fria, quando se esperava que a OTAN e a União Soviética lutassem numa guerra que nos faria viver um cenário semelhante ao do jogo Fallout na vida real. Naquela época, tanto a União Soviética quanto a Europa construíram exércitos massivos com a mais moderna e avançada tecnologia militar disponível. Felizmente, a Terceira Guerra Mundial nunca começou, mas a Europa ficou com enormes estoques de armas e equipamentos. Sem uma ameaça existencial em seu quintal, as nações europeias deixaram de sentir a necessidade de investir grandes parcelas de suas economias no setor militar. Além disso, ainda possuíam todo o equipamento remanescente da Guerra Fria, fazendo com que a substituição de equipamentos perfeitamente funcionais não fosse prioridade. Porém, mais de 30 anos após a queda do Muro de Berlim, e com a guerra em curso, os equipamentos militares europeus envelheceram. E mais importante, os estoques de munição estão se esgotando, especialmente depois que as nações europeias doaram bilhões de dólares em armas, munição e equipamentos para a Ucrânia. Uma área específica é a munição de artilharia. A maior parte da Europa utiliza o projétil padrão da OTAN de 155 mm. Mas estes se tornaram perigosamente escassos desde o início da invasão russa, em 2022. A produção europeia de projéteis de 155 mm girava em torno de 230 mil munições por ano. Em 2023, essa produção aumentou para 400 mil unidades anuais, impulsionada pela invasão russa. Espera-se que a produção atinja 1 milhão de projéteis por ano até o final de 2024 e 2 milhões até 2026, embora a grande maioria dessas munições esteja a caminho da Ucrânia, através do Programa de Apoio à Produção de Munições, ASAP. Isso não é mera coincidência. Caso o artigo 5 da OTAN seja ativado e todos os países membros entrem em guerra simultaneamente, cada exército europeu terá que lutar como uma força conjunta, não como uma coleção de pequenos exércitos, mas operando essencialmente como um único grande exército. A padronização dos equipamentos é vital para garantir que a logística não se torne um pesadelo. Essa padronização permite que os suprimentos de um país possam ser utilizados por outro. Por exemplo, o projétil de 5,56 mm disparado pelo British L-85A3 é o mesmo utilizado pelo French FAMAS e pelo German G-36. E não é só a munição que está sendo padronizada. Membros da OTAN e da UE têm investido quantias significativas para levar suas forças aéreas para a próxima geração, com níveis de interoperabilidade sem precedentes. Em 2024, os países da OTAN, de maneira geral, atingiram o gasto exigido de 2% do PIB em defesa, grande parte destinado à modernização de suas frotas de aeronaves. Até o momento, 600 caças F-35 Lightning II foram encomendados por 11 países europeus, dos quais 10 fazem parte da OTAN. O pedido de 36 unidades pela Suíça é uma exceção, considerando sua postura de neutralidade, embora certamente haja razões por trás dessa decisão. A adoção do F-35 ajudará a agilizar a logística, permitindo maior flexibilidade na manutenção e oferecendo redundância às diversas forças aéreas, caso as taxas de perdas comecem a aumentar. Esse foco na força aérea deve-se, em grande parte, às vantagens russas no campo dos mísseis hipersônicos, que podem atingir alvos com uma rapidez que dificulta a interceptação. A aquisição de aeronaves furtivas
capazes de transportar mísseis de cruzeiro, permite à Europa uma capacidade semelhante de atacar alvos em espaços aéreos contestados, sem a necessidade de esperar anos para desenvolver seu próprio arsenal hipersônico, o qual também está em desenvolvimento. Em 2024, o Reino Unido comprometeu $1,26 bilhão para investir em tecnologia de mísseis hipersônicos, visando o desenvolvimento de um míssil hipersônico produzido domesticamente, com previsão de ser totalmente operacional até 2030. 90 empresas competirão para apresentar um design de míssil balístico hipersônico, enquanto o Fundo de Defesa Europeu, EDF, alocou $1,2 bilhão para criar, em conjunto com a OTAN, capacidades de fogo de longo alcance, especialmente no desenvolvimento de mísseis hipersônicos e tecnologia de contra-drones. Noruega e Alemanha também se uniram para criar um design hipersônico conjunto, conhecido como 3NC Thing, projetado como um míssil anti-IP, mas que só estará pronto até 2035. Como parte de uma estratégia mais ampla, a Europa tem sido forçada a repensar como manter suas linhas de abastecimento abertas e operacionais, caso a guerra se espalhe para sua frente oriental. Isso levou à criação de novos corredores terrestres, também conhecidos como linhas de comunicação terrestre, que são rotas multinacionais de grande escala, previamente definidas para movimentar tropas desde um porto de entrada naval até a fronteira entre Rússia e Ucrânia. O objetivo é reduzir o tempo e a burocracia necessários para transferir soldados entre as nações, já que, atualmente, os militares precisam operar sob a jurisdição legal do país anfitrião, o que dificulta o deslocamento rápido até as linhas de frente. Não seria realista esperar que cada país europeu financie um exército totalmente equipado com as mais modernas tecnologias em todas as áreas. Assim, as responsabilidades têm sido amplamente compartilhadas, com cada país se especializando em uma ou duas áreas. Por exemplo, a Noruega realiza, desde 2006, treinamentos internacionais em guerra no Ártico, conhecidos como Nordic Response, especializando-se em combates em condições frias e severas e treinando outras nações nessa área. A Estônia se destaca em cibersegurança, devido à sua proximidade com a Rússia, uma região sujeita a frequentes ataques cibernéticos por atores estrangeiros, o que levou à criação da chefia das operações cibernéticas da OTAN em Tallinn, sua capital, além de pesquisas constantes no campo cibernético. Outras especializações, como a ampliação de bases aéreas para as forças aéreas aliadas ou operações multinacionais de reabastecimento aéreo, também foram implementadas para dividir a carga da defesa coletiva. Relatórios recentes apontam que a OTAN não consegue defender a maior parte de seu espaço aéreo, sendo capaz de proteger apenas cerca de 5% dele, deixando o restante praticamente desprotegido. Isso tem impulsionado a criação de uma rede de defesa aérea em múltiplas camadas, especialmente em áreas costeiras, utilizando baterias americanas Patriot e sistemas SAM franceses. A Alemanha lidera um esforço denominado Iniciativa European Sky Shield, que visa desenvolver um sistema de defesa aérea de longo alcance, especificamente para proteger contra mísseis balísticos. Não seria uma discussão sobre a Segunda Guerra Mundial sem abordar a possibilidade de guerra nuclear. O uso de bombas nucleares tem sido um tema recorrente desde o início da guerra na Ucrânia. Atualmente, o Reino Unido e a França são os únicos países europeus com arsenais nucleares próprios, com cerca de 225 e 290 ogivas, respectivamente. No entanto, os Estados Unidos possuem aproximadamente 100 mísseis B-61 distribuídos entre Holanda, Alemanha, Itália e Turquia. Esses B-61 são mísseis nucleares táticos menores, projetados para atingir alvos militares de alto valor, como portos ou grupos de ataque naval, sendo lançados a partir de aeronaves e podendo ser transportados pelos novos F-35 europeus, se autorizados pelos Estados Unidos. Dito isso, a Rússia ainda mantém o maior arsenal nuclear do mundo, com mais de 4.000 ogivas de diversos tipos, superando em muito a quantidade de munições na Europa. A Polônia solicitou que parte das ogivas nucleares táticas americanas seja mantida em seu território, a fim de servir como um fator de dissuasão mais próximo da fronteira russa. Essa medida foi adotada após a confirmação por parte da Rússia de que um número de ogivas nucleares havia sido transferido para a Bielorrússia e para o enclave russo de Kangra. Tais decisões ainda estão em aberto e podem provocar sérias ameaças de provocação por parte da Rússia,
mas a ideia do Euronuke persiste. Se as armas nucleares voltarão a ser consideradas, ou se a guerra na Ucrânia se expandirá para o Ocidente, ainda é incerto. Não há sinais de que a invasão esteja diminuindo, e as relações políticas entre a Europa e a Rússia continuam a se deteriorar. O rearmamento da OTAN representa uma dissuasão esperançosa, garantindo que, pelo menos, estarão mais preparados quando chegar a hora. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!